Olá amigos do Facebook, bem-vindos ao canal Ciência do Exercício ao seu alcance. Na sala de musculação prática, hoje vamos discutir o exercício tríceps testa com barra. Posição inicial. O executante deve permanecer em decúbito dorsal, apoiando totalmente a coluna vertebral e respeitando as curvaturas fisiológicas da mesma, mantendo as escápulas e ombros alinhados e em neutro. Os joelhos devem permanecer flexionados, permitindo o apoio total dos pés, no solo ou apoiado no próprio banco. Além disso, o executante deve permanecer com o quadril em flexão e contração isométrica da musculatura do abdômen, a fim de aumentar a base de apoio da coluna no banco e prevenir a insuficiência passiva dos músculos reto femoral e elipsoas, responsáveis por uma hiperextensão da coluna lombar e anteroversão pélvica, principalmente pelo torque de resistência da carga utilizada durante o exercício. O executante deve realizar a empunhadura no implemento, par de halteres ou barra, com afastamento igual ou ligeiramente maior que a distância dos ombros, mantendo os braços perpendiculares ao solo e cotovelos estendidos, porém sem realizar o bloqueio articular, conforme a figura A. Durante a execução deste exercício, observamos um maior braço de momento de resistência quando o antebraço está paralelo ao solo, ou seja, aproximadamente 90 graus de flexão do cotovelo. Portanto, neste ponto, o indivíduo realiza a maior produção de torque. À medida que o executante aproxima-se da flexão ou extensão completa do cotovelo, verifica-se uma redução do braço de momento de resistência e da produção de torque, conforme a figura C e B. Técnica de execução. Durante a execução, deve-se evitar deixar a articulação radiocárpica ou do punho em completa extensão, principalmente na fase final desse exercício, a fim de diminuir o estresse dessa articulação. Além disso, a articulação do ombro deve permanecer fixa durante toda a amplitude de movimento do cotovelo. O executante deve realizar os movimentos de flexão e extensão bilateral dos cotovelos em uma amplitude que não comprometa a tensão dos músculos alvos. Erros comuns: permitir que os cotovelos afastem-se realizando uma rotação interna na fase positiva ou na negativa, arqueamento da coluna lombar, um desequilíbrio da barra, a barra bater no nariz ou na testa, cotovelos afastados demasiadamente e associação com uma rotação interna dos ombros e não manter os braços na vertical. Bom pessoal, agora nós vamos discutir um pouquinho sobre alterações na angulação do ombro quando o indivíduo realiza o tríceps testa com barra. Bom, muitas vezes o executante altera o ângulo de flexão ou extensão do ombro durante a realização do exercício tríceps testa. Quando o executante realiza uma ligeira flexão do ombro, verifica-se aí um aumento do ângulo entre o braço e o tronco, o que acaba sobrecarregando o latíssimo do dorso ou o grande dorsal. Porém, nesse caso, no início do exercício, a sobrecarga fica ligeiramente fora da linha da articulação do cotovelo. Isso resulta em que, mesmo após a completa extensão do cotovelo, ainda existe um braço de momento de resistência. Portanto, isso exige um torque de resistência do tríceps braquial. Concomitantemente com a ligeira flexão do ombro, verifica-se uma melhora na eficiência da ação do tríceps braquial, porção longa, principalmente por promover aí uma posição melhor na relação comprimento-tensão, devido ao tríceps braquial, porção longa, iniciar o movimento numa posição ligeiramente mais alongada que seu comprimento de repouso. Por outro lado, quando o executante realiza uma extensão do ombro, verifica-se que é uma redução do ângulo entre o braço e o tronco, o que acaba sobrecarregando excessivamente o deltoide anterior. Concomitantemente, com a extensão do ombro, verifica-se uma redução na eficiência da ação do tríceps braquial porção longa, principalmente por promover uma insuficiência ativa deste músculo. Ou seja, eu estou encurtando ao mesmo tempo o tríceps braquial porção longa nas duas articulações. Outro questionamento que é bem frequente na academia é que se existe diferença entre empunhadura quando eu realizo o exercício tríceps testa com barra. Bom, as mudanças na empunhadura, seja ela supinada, pronada e neutra, nesse exercício não influenciam diretamente a ação do tríceps braquial.
Isso porque o tríceps braquial ele se insere no olecranon da una, e a gente tem que lembrar que durante os movimentos de supinação e pronação da articulação radionar proximal e distal, o rádio que é o responsável pelo movimento, é o rádio que roda em torno da una e não a una, ou seja, a una ela permanece estática. Portanto, as mudanças na empunhadura irão impactar principalmente nos músculos responsáveis aí pela flexão e extensão e desvio unar da articulação radiocárpica do punho. Ou seja, para realizar esse exercício com o antebraço em pronação, é necessária uma ação isométrica dos flexores radiocárpicos do punho, que é o flexor unar do carpo, palmar longo e flexor radial do carpo. E quando esse exercício é realizado com o antebraço em posição supinada, é necessária uma ação isométrica dos extensores radiocárpicos, ou seja, os extensores do punho, que envolvem o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo e o extensor unar do carpo. Por outro lado, quando esse exercício é realizado com o antebraço em neutro, é necessária uma ação isométrica dos músculos responsáveis pelo desvio unar, ou seja, flexor unar do carpo e extensor unar do carpo. Bom, pessoal, não esqueçam, aqui são dicas. É fundamental a orientação de um profissional de educação física e um nutricionista. Muito obrigado, amigos do Facebook, e até o próximo Ciência do Exercício ao seu alcance.